Bem, o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva começa a cumprir sua pena lá em Curitiba. Logo, será transferido para o complexo penal ali vizinho, a cidade de Curitiba, e, de acordo com essa primeira ação penal, cumprir 12 anos e 1 mês de prisão. Não podemos esquecer que tem mais 6 ações penais, parte delas, ao menos, pode ser em primeira instância julgada esse ano, pode ser que até o final do segundo semestre uma ou outra em segunda instância, o que agravaria a sua situação jurídica tal. O que o Brasil viveu entre a quinta-feira, 17 horas, quando tomou conhecimento, no final da tarde, do mandado de prisão do juiz Sérgio Moro, cumprindo o que foi determinado pelo TRF da 4ª Região, dando prazo ao ex-presidente da República que se entregasse até sexta às 17 horas no prédio da Polícia Federal em Curitiba, o que ele não fez, acabou se entregando mais de um dia depois. Marcou a história do Brasil. Isso são dias históricos registrados, né? O que aconteceu, ele dizendo não, se dirigindo da sua casa ao prédio dos sindicatos metalúrgicos do ABC, na Rua João Basso, de lá iniciando uma resistência, rompendo, rasgando a Constituição, as leis, o mandato de prisão, tudo isso, né? Tudo aquilo nós acompanhamos para e passo, aquilo que aconteceu, mas representa algumas coisas que a gente podia tirar, até finalmente, quando ele sai caminhando da sede do sindicato, vai a um veículo da Polícia Federal e se dirige à Polícia Federal aqui em São Paulo, onde passa por exame de helicóptero ao aeroporto de Congonhas ao aeroporto de São José dos Pinhais, vizinha a Curitiba, e de lá finalmente para a sede da Polícia Federal em Curitiba tal. O que pode ser o absoluto isolamento do Lula, sozinho. E ele notou isso e falou no seu longo pronunciamento hipotético pronunciamento de 55 minutos. Ele disse: não estou aqui, cadê os engravatados? Nenhum está comigo agora. Quem está comigo agora? Aqueles que iam tomar caldo de mocotó no bar do Zelão comigo, tal. As referências, o isolamento total. Lideranças políticas nacionais, inclusive do seu partido, muitas ninguém estava presente, nada. No campo artístico, quem estava presente? Artistas de 3º, 4º, 5º escalão, ninguém. Artistas, atores, atrizes, diretores de teatro, cantores, nada. E os intelectuais? Onde estavam os intelectuais do PT, né? Aqueles que construíram o mito Lula ainda na década de 80, na sociologia voltada especialmente ao estudo do sindicalismo, que construiu o mito de que Lula era uma ruptura na história do sindicalismo, ele rompeu com o peleguismo, como se a história antes do Lula só fosse de pelegos, esquecendo as greves históricas desde o início do século XX, das lideranças anarquistas ou de comunistas a partir dos anos 30 em especial. Tudo isso foi apagado por essa sociologia de fancaria, mas nenhum desses esteve presente lá em São Bernardo do Campo. Assistimos aquelas cenas tenebrosas daquele sábado, a missa demoníaca, né? Chamada de missa, que não é missa, mas chamada de missa, né? Todo aquele entorno e aquela parafernália sem nenhum, o que é interessante, cadê o povo? O povo não foi. O povo não foi a São Bernardo, o povo não foi ao aeroporto de Congonhas, o povo não foi à Polícia Federal na Lapa de Baixo, aqui em São Paulo, assim como o povo, em termos de manifestação popular, não esteve também em Curitiba. Havia alguns militantes de movimentos controlados pelo PT, são marcas fantasias que o PT usa, PSOL, MST, MTST e assim por diante. Em resumo, nós estamos assistindo o ocaso de um processo histórico e que faz com que a gente, lá na frente, vão ter de analisar com calma e tentar entender. Eu brinquei durante a longa transmissão, 16 horas da Ponte, usando uma frase muito conhecida dos mais jovens, de gerações, quase que 2 gerações aqui no Brasil, do filósofo Kiko e do filósofo Dona Florinda. São 2 filósofos mexicanos, pai, mãe e filho, que tinha uma frase que se consagrou: não se misture com essa gentalha. E se a gente pegar essa frase na base da piada, como é que esse pessoal governou o Brasil durante 13 anos e 5 meses? Esse homem foi chamado de estadista. Esse homem foi chamado de o cara. Os grandes empresários brasileiros, quase todos eles, se ajoelharam
e beijaram as mãos do criminoso. Lembre-se que no segundo governo Dilma, o ministro da Fazenda seria um diretor de banco. Só não foi porque o banco achou que era difícil substituí-lo. Eu não esquecia que o senhor ia aderir aos criminosos, viu? Tô falando pro senhor, né? O senhor nunca se pronunciou contra os criminosos. O concorrente do senhor também não. Quem derrubou esse criminoso fomos nós, o povo brasileiro, contra vocês. Contra vocês. Nós ganhamos e vocês perderam. Quem impediu que o Brasil virasse uma Venezuela fomos nós. Vocês queriam uma Venezuela aqui. Vocês só pensavam nos 30 dinheiros. É isso, vocês vendem a sua progenitura por qualquer coisa. Por um prato de lentilhas. Vocês do grande capital, que perderam ontem também na resistência do Lula. Vocês não deram um pio. Portanto, vocês não são brasileiros, vocês são traidores, né? A gente tem de lembrar, a ida do Lula para a cadeia, não chamarei mais de criminoso de São Bernardo, mas de presidiário de Curitiba, a partir de hoje, foi uma vitória nossa, dos que lutaram pela democracia e pela liberdade. Contra os que se ajoelharam, que ficaram quietos, não sabe que é melhor morrer de pé do que viver de joelhos, e vocês se ajoelharam, vocês são traidores, parte do grande empresariado, sim, e eu citei dois que vocês entenderam a quem eu estou me referindo, mas não só, outros intelectuais que se venderam, órgãos de comunicação que se venderam. Quem se enfrentou o PT? A Jovem Pan foi a única e ameaçada pelos criminosos do PT. Foi a única, todos se calaram no momento que eles eram poderosos, que eles podiam fazer tudo. O Lula me processou, tive cara a cara com ele, e o processo continua em 2014, quando ele mandava no Brasil. E na Fundação Padre Anchieta, por causa de um pronunciamento meu, eu me defendi sozinho, eu contratei advogado e eu paguei, porque o presidente da fundação sequer me telefonou para prestar solidariedade. Sequer me telefonou, eu não queria que ele me pagasse. Eu vivo com meu dinheiro. Sequer ele isso fez, ficou calado. Então a todos esses, ou fracos, ou covardes, ou traidores, o presidiário Lula, nós tivemos a satisfação de ver ele chegar lá no Paraná. Não é vingança, é justiça, é dizer o seguinte: nós somos brasileiros, nós somos, aqui esse país é nosso e não é de covardes, de fracos ou de traidores.